Pessoal, então, boa noite a todos. Eu sou a Pri, sou Tech Recruiter aqui da Salt, trabalho no RH. Queria agradecer a todos que estão aqui hoje prestigiando. Eu convidei uma amiga e foi minha colega na faculdade, hoje trabalha como psicóloga clínica e é uma pessoa excelente, então eu convidei ela para vir, né, para essa talk, trazer algumas dicas, um bate-papo, trocar uma ideia conosco. Então, vou dar a palavra para a Bruna, mas antes queria lembrar vocês que tem desafio no Saltiverso lá para quem está aqui conosco, lá no Insta também. Bruna, fica à vontade. Muito obrigada também por ter aceitado conversar com a gente. E precisando, estou por aqui. Boa. Então tá. Boa noite, pessoal. É um prazer poder estar aqui conversando com vocês. Fiquei muito feliz aí com o convite. Agradeço aí a Pri por esse convite. A gente estudou juntas na PUC, né? A gente só não se formou juntas porque eu fui muito teimosa. Acabei adiando meu TCC. Talvez alguns aí me entendam, me compreendam nesse sentido. E aí acabei me formando um semestre depois. E, enfim, vim aqui para falar um pouquinho com vocês sobre saúde mental no trabalho remoto. E acho que é interessante que eu inicie me apresentando um pouco para vocês, mas sou a Bruna, tenho 25 anos, quero trazer já para vocês que 25 anos por pouco tempo, porque semana que vem, na terça-feira, já faço 26, então sou libriana, gosto de trazer esse detalhe sobre mim, mas sou formada pela PUC, já faz uns 2 anos e alguns meses já que sou formada, tenho uma trajetória aí de experiências tanto na área escolar, organizacional, que é a área onde eu ainda atuo, trabalho como analista de RH também em uma agência de marketing digital, e também na clínica, eu faço especialização pela abordagem da terapia cognitivo-comportamental e atendo pacientes mulheres no atendimento online. Então, brevemente, aí um pouquinho sobre minha trajetória profissional. E hoje eu gostaria de iniciar o tema aqui com vocês, né? Estamos no Setembro Amarelo, então é um mês em que a gente acaba trabalhando muito sobre a campanha de conscientização, tanto sobre a prevenção do suicídio e da promoção da saúde mental. Ocorre sempre no mês de setembro e é mundial, e a data realmente é no dia 10 de setembro, mas a gente trabalha realmente o mês. Eu não sei se vocês conhecem da onde que veio essa data, como que começou, mas se iniciou nos Estados Unidos. Infelizmente, um jovem acabou se suicidando. Os pais não tinham essa noção de que ele tinha transtornos mentais. E no seu velório, uma forma deles fazerem uma homenagem, eles fizeram cartõezinhos. E como ele tinha um Mustang amarelo, eles colocaram fitinhas amarelas junto aos cartões. E nesses cartões tinham frases que a gente conhece hoje da campanha. Se você precisar, peça ajuda. Sua saúde mental importa. Naquela época, acabou se disseminando lá para cima, né? E aqui acabou vindo em 2014, 2015, junto com o CVV. Então, desde 2015, a gente acaba celebrando essa data aqui, e é muito realmente para a gente poder trabalhar essa promoção, né? Enfim, de conscientização da saúde mental e principalmente da questão do suicídio. E, realmente, assim, o objetivo da campanha é muito de conscientização para a gente poder educar o público em geral, principalmente sobre os sinais de alerta, pessoal, porque a gente realmente tem uma mudança de comportamento aí e da importância da gente prestar atenção na saúde mental. A gente também faz ali a promoção dos recursos que a gente tem, então durante o mês de setembro a gente destaca muito quais são as assistências, as linhas diretas, como o CVV, que é o 188, os serviços ali de psicologia, que a gente tem atendimentos tanto de forma gratuita, tanto de atendimento social, que é um valor mais baixo, para que o público possa ter mais fácil acesso. E também a prevenção, que realmente a ideia da campanha como um todo é que a gente possa entender que o suicídio ele é prevenível, tendo uma intervenção precoce, um apoio adequado, a gente consegue salvar vidas. E o objetivo final da campanha é esse, salvar vidas. E aqui eu quis muito trazer para vocês dados da OMS, e esses dados aqui eu retirei de um artigo da Escola Politécnica da Fiocruz, e eles alertam que em 2019, 301 milhões de pessoas conviveram com ansiedade e 208 milhões de pessoas conviveram com depressão. São dados, pessoal, que se a gente analisar são muito expressivos. E se a gente puxa esses dados aqui para o Brasil, a gente consegue perceber que aqui a gente tem uma maior prevalência do transtorno de ansiedade, com uma taxa de 9,3% da população. Esse dado é muito alto.
E a gente consegue contextualizar aqui porque o Brasil realmente é um país em que a gente tem uma insegurança muito grande, é uma instabilidade muito grande de desemprego, é uma questão social, tem a questão de transporte, de saúde, economia. Então, a gente, pelo nosso público, pelo nosso país, a gente consegue relacionar o porquê esse resultado dessa taxa ser tão alta e o porquê que a gente precisa se preocupar cada vez mais com a nossa saúde mental. E se a gente consegue analisar o outro dado, ele diz que 1 a cada 3 pessoas no país tem sintomas relacionados à saúde mental. Então, eu peço que vocês parem e reflitam um pouco, né? A gente está aqui numa chamada com 15 pessoas. Quantos de nós hoje não estamos com algum sofrimento? Nós, os nossos colegas, os nossos familiares. Eu peço que vocês prestem muita atenção a esses sinais, que vocês busquem ajuda se necessário, que vocês conversem com um profissional, com um colega, uma liderança, né? Enfim, que vocês não subestimem a saúde mental de vocês, que vocês prestem atenção nesses dados e que vocês prestem atenção em vocês também. E quando a gente relaciona trabalho com saúde mental, eu trago aqui uma fala da Cláudia Braga, que é a nossa consultora nacional de saúde mental, e ela trouxe em 2022 que a nossa saúde mental ela pode impactar tanto de forma positiva quanto negativa o nosso trabalho. Então, na verdade, isso é um fato, isso aí a gente já consegue tirar de letra que isso pode nos impactar. Mas o que eu acho mais importante da fala dela é que ela traz que pessoas com transtornos mentais, elas têm uma dificuldade tanto de se inserir no mercado de trabalho, tanto para ter a manutenção, porque realmente tem uma ausência de estrutura no suporte que impacta na sustentação das atividades laborais. Então, olhem que interessante a fala que ela traz para o que a gente está debatendo aqui, pessoal, do quanto o nosso trabalho está intimamente ligado à nossa saúde mental, o quanto ele pode nos impactar e o quanto é importante a empresa, né, enfim, que a gente está trabalhando também estar aberta e ser uma rede de apoio, uma facilitadora para que a gente possa falar sobre isso, para que a gente tenha um fácil acesso a, enfim, a poder, enfim, ter essa manutenção da nossa saúde mental, a gente poder falar sobre as nossas dores e realmente ser mais humanizada e acolhedora, para que a gente consiga manter a nossa saúde mental e continuar com o nosso trabalho, assim como o momento que a gente está tendo agora para falar sobre isso. O quanto isso é importante, ter momentos como esse, um espaço como esse. E quando a gente fala de impacto, é impossível a gente também não lembrar da pandemia, porque foi um momento em que a gente teve que se adaptar de diversas formas, né? Então, foi aquele novo normal, foi se adaptar a protocolos de distanciamento, foi lockdown, foi utilização de máscaras, né? E foram 3 longos anos ali de incertezas, inseguranças, muitas pessoas perderam entes queridos, então foi uma época muito difícil para todo mundo, e realmente ali a gente acabou alterando as medidas de trabalho para a maior parte da população, mudaram ali do trabalho remoto abruptamente para um trabalho home office. Então, imaginem, né, enfim, talvez alguns de vocês já trabalhavam no modelo híbrido, mas realmente, assim, tu sair de um modelo presencial para ir para o home office e junto disso, tu ainda está vivendo numa pandemia onde tu não pode nem ir ao mercado, está vivendo numa insegurança, o impacto que isso tem, né, a insegurança que isso gera para a gente e quanto que isso mexeu com a gente naquela época. Pode falar, Pri. Isso que tu tá falando, né, Bru, eu acho bem importante trazer, assim, porque nós, como profissionais do RH, principalmente, a gente acaba recebendo muito isso, e que bom, né, das pessoas estarem ansiosas ou com uma tristeza persistente, uma depressão, e às vezes no remoto a gente não procura ninguém para conversar sobre isso, né. Sei que tu vai trazer isso mais para frente, mas achei legal o que tu falou ali da gente trocar para o trabalho remoto, e ter que se adaptar a isso também, né, a sentir tudo o que aconteceu e ainda assim ter que buscar para conversar. Então, é algo que, às vezes, os sinais estão bem camuflados ali, é difícil de tu perceber que teu colega precisa de ajuda, né? Exatamente, quando a gente fala de saúde mental, às vezes as pessoas olham muito para um extremo, né? Acho que quando a gente fala de Setembro Amarelo, quando a gente fala de suicídio,
Não necessariamente a gente precisa falar de uma pessoa que está chegando num ponto de uma idealização suicida, né? Uma ideação. Mas a gente pode falar daquela pessoa que está com sofrimento, que está com angústia, que está, enfim, não está bem, está com uma tristeza, de repente pode estar no início de uma depressão. Então, assim, é para a gente não menosprezar esses sentimentos que podem começar aos pouquinhos, mas vai chegar um gatilho muito grande. E normalmente, se a gente deixa isso passar, talvez a gente não vá buscar ajuda lá na frente. E eu acho que isso é super importante, porque a gente tem esse estigma dentro da psicologia, né? De buscar ajuda só quando a gente realmente está numa exaustão absurda. E o importante é que tu realmente consiga trabalhar isso aos poucos, e o mais cedo que tu for buscar ajuda, melhor, né? Enfim, no primeiro sinal de exaustão, no primeiro sinal de angústia, que tu busque alguém para conversar. A gente sempre vai recomendar um profissional, mas que se for uma pessoa que vocês confiem, né? Enfim, também vai acabar ajudando e talvez levando vocês a realmente conversarem com uma pessoa profissional ali da psicologia também. E aqui eu também trago um dado. Em março de 2022, foi divulgado um resumo científico da OMS, afirmando que durante a pandemia, a prevalência de depressão e ansiedade aumentou 25%, sendo uma das causas disso o isolamento social, que era necessário para a gente conter o avanço do vírus. E esse dado aqui eu peço para que vocês reflitam novamente, pessoal, porque, claro, ele está muito relacionado à época que a gente estava vivendo, que era uma época de muita insegurança, ainda era uma época de pandemia, então tem todo o contexto. Mas se a gente relaciona à época que a gente está vivendo agora, que é o pós-pandemia, ainda tem muito essa questão do isolamento, porque se a gente for parar para pensar num contexto de segunda a sexta, em que a gente trabalha home office, é o computador o dia inteiro, trabalha, 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 faz as demandas, num ambiente que de repente só tem eu dentro de casa. Não converso com ninguém, não dou bom dia, não dou boa tarde, não dou boa noite. O que isso está impactando na minha saúde mental? De não ter essa interação, de não ter aquela conversa de corredor que se perdeu. Aquele, eu vou ali e já volto. Não tem. Então, isso impacta muito no nosso dia a dia, a gente acaba perdendo esses sinais, né, que antigamente a gente conseguia perceber mais facilmente. E é importante que a gente esteja atento. E no Brasil, nos 2 anos ali mais críticos da crise sanitária, que foi ali 2020 e 2021, o INSS ele registrou mais de 530 mil afastamentos por problemas de saúde mental. E aqui eu trago de novo uma das frases da Cláudia Braga, que ela traz aqui que dos países pesquisados nesse resumo científico, 90% estavam preocupados em incluir a saúde mental e o apoio psicossocial nos seus planos de resposta à Covid-19, justamente em razão dos possíveis aumentos nas condições de saúde mental. Então, aqui, de novo, pessoal, a gente traz luz, né, enfim, do quanto a saúde mental realmente é um tema super relevante e que deve ser amplamente discutido. O quanto, pós-pandemia, a gente consegue ver a importância disso, as empresas realmente começaram a fazer, né, enfim, se mobilizar frente a isso, porque viram o resultado nos seus colaboradores. Então, a gente precisa dar mais atenção, é um dado que a gente não consegue fugir. Enfim, o Brasil é um dos países que está no ranking de transtornos de ansiedade, então a gente precisa parar e prestar atenção no que isso está resultando no dia a dia, né? Enfim, no que isso está nos impactando. E quando a gente fala de trabalho, a gente precisa pensar que no home office, claro, a gente teve adaptações ali que foram muito benéficas, né? Enfim, não tem a questão da localização ali, que a gente não precisa sair de casa, pegar um transporte, ter alguns gastos, enfim. Tem alguns fatores ali que são muito positivos para o dia a dia, tanto para a empresa, tanto para o colaborador, mas a gente precisa falar também dos critérios que para algumas pessoas não vão conseguir se adaptar de alguma forma e que realmente esses critérios vão afetar a saúde mental, que normalmente estão relacionados ali a uma dificuldade na gestão de tempo, e acredito que esteja relacionado a essa questão da gente ter o computador ali na frente e achar que a gente precisa abraçar o mundo e que vai fazer todas as atividades, enfim, e não conseguir manejar, estruturar melhor as suas demandas. Uma tendência à procrastinação, porque o ambiente mexe muito com a gente, talvez ali não seja, enfim, acaba se distraindo, né? Enfim, isso tem muita relação. O conflito família-trabalho, porque talvez realmente seja muito positivo por estar próximo da família, mas ao mesmo tempo atrapalhe.
O isolamento social da gente estar sozinho, né, pessoal? Às vezes a gente realmente acaba não tendo essa relação com o outro, mesmo com família, talvez a gente acabe centrando no trabalho e não tendo essas relações diárias e acabe focando na demanda, e isso atrapalha no dia a dia. A exaustão mental de pegar muitas demandas no dia a dia e de não fazer algumas pausas, e isso acaba relacionando ali com a sobrecarga, com o estresse, com uma ansiedade. Não sei se isso está fazendo sentido para vocês, se isso está no dia a dia de vocês, mas é muito importante que vocês estejam atentos a isso, se vocês têm essas dificuldades, porque lá na frente vai bater na porta depois o resultado. E a gente não pode falar dessas dificuldades sem a gente falar também dos marcadores sociais. Acho que, como a Cláudia citou, um pouco nos slides mais anteriores, a gente debate sobre as dificuldades e o trabalho remoto ele fala sobre as desigualdades, né? Ele traz à tona essas desigualdades de pessoas que têm ali alguns marcadores sociais, além de transtorno mental, mulheres, mães, pessoas de baixa renda, periféricas, pessoas pretas, que na sua rotina acabam tendo uma sobrecarga, né, enfim, de trabalho elevada na vida pessoal, e então no trabalho acaba sendo ainda mais complexo, e a gente precisa também estar atento a isso. E quais são os sinais de alerta que a gente precisa estar atento, né, pessoal? Dificuldades de concentração e memória, preocupação excessiva e constante, baixa interação com outras pessoas, queda na produtividade, instabilidade no humor, sentimento de solidão, alterações no sono, dores de cabeça. E quando a gente pensa nesses sinais de alerta, eu trouxe aqui um pouquinho as estratégias de autocuidado no home office que vocês podem praticar e colocar no dia a dia de vocês para que realmente facilite e tire um pouquinho dessa dor, né? Então, primeiramente, estabelecer limites. É muito importante que vocês reconheçam ali e determinem ali os limites para que vocês não cheguem a essa exaustão. Então, que vocês aprendam a dizer não, né? Enfim, flexibilizem demandas na medida do possível e pensem muito bem, né? Que vocês precisam fazer o que está ao alcance de vocês e que isso é responsabilidade. Muita gente acaba achando que é desleixo, não aceitar tudo que vem pela frente, tudo que te solicitam. Mas não é desleixo, isso é responsabilidade, tanto contigo, tanto com o outro, porque quem abraça tudo acaba não conseguindo fazer nada, né? Então é importante que vocês tenham isso em mente. Fazer pausas, pessoal, isso é super importante. Parece bobo, porque eu acho que isso já é algo batido dentro do home office, mas se vocês conseguirem implantar isso no dia a dia, vocês vão ver a diferença que isso vai fazer na rotina de vocês, porque é algo muito simples, mas que já vai dar essa diferença. A gente tem estudos que comprovam que o ser humano ele não consegue se concentrar muito tempo numa atividade só. Então, use essas pausas de uma forma estratégica. Parem para relaxar um pouco, interagem com o ambiente de vocês. Isso pode ser utilizar uma janela que tem uma vista legal, interagir com o familiar que está perto, interagir com o pet. E eu digo também até marcar uma call com um colega que seja próximo de vocês, para que vocês falem só para fofocar. Porque no presencial, a gente tinha aquelas trocas de corredor, né? Que a gente conseguia naquele dia corrido. Às vezes, aquela fofoquinha ali de 5, 10 minutos no corredor já salvava o dia. E a gente perdeu isso no home office. A gente não tem mais aquelas conversas de corredor. A gente não se cruza mais. Então, marquem isso, não tirem esse mimo de vocês. Adicionem isso no dia a dia e pratiquem. Conversem com as pessoas, marquem papos, cafés, assim, sexta-feira, fim do dia. Deixem isso rotineiro, essa frequência, né, no dia a dia de vocês. Definir metas, pessoal. Eu sei que no dia a dia a gente acaba entrando muito na rotina, e eu sei que é muito dinâmico, porque eu também vivencio muito disso, mas é super importante que vocês tenham em mente que quanto mais pequeno e mais objetivo for a meta de vocês, mais fácil vocês vão conseguir cumprir. Então, que vocês possam colocar dentro de uma meta grande, pequenos objetivos para vocês irem cumprindo durante a semana, para que isso consiga ser mais facilmente atingido e que ao longo da semana vocês consigam ir cumprindo, e isso não sobrecarregue vocês. Isso é super importante. E o último, mas que não é menos importante, para mim como psicóloga é o mais importante, né? Que é buscar apoio, pessoal. Eu acho que a gente não precisa aguentar nada sozinho, e eu espero, assim, que se alguém aqui tinha alguma dificuldade em buscar apoio, ou se achava que a gente precisa estar num extremo para buscar apoio, eu espero que eu tenha mudado um pouquinho desse cenário aqui com
com essa palestra aqui que a gente iniciou hoje, porque realmente, pessoal, vocês podem contar com inúmeros contatos, tanto com profissionais, até pessoas que vocês confiam, né? Enfim, familiares, amigos, até mesmo lideranças, para que vocês possam desabafar e que essas pessoas também possam levar vocês a profissionais, né? Então, isso é o que eu recomendo para vocês e que vocês iniciem esse processo, porque não há nada melhor do que a gente contar com alguém para que a gente não precise sofrer sozinho. Isso é o mais importante. Pode falar, Pri. Tá no mudo. O prático do home office. Bru, falando aqui da Salt, né, no contexto da Salt, assim, eu acho que a maioria, a gente traz bastante isso, mas a gente tem o apoio da UELS também, para quem precisar, né, pessoal, então, a gente tem ali o cuidado com a saúde mental de cada um dos nossos colaboradores, só para trazer e reforçar que quem precisar sempre pode procurar sua VP, ou alguém do RH, ou o pessoal do marketing também, que a gente passa ali os contatos de como utilizar o UELS, que é o nosso apoio psicológico aqui na Salt. Isso é super importante, né, pessoal? Então, realmente, vocês já têm esse apoio e eu sugiro muito que vocês procurem, porque é uma jornada também de autoconhecimento. Pode ser que em algum momento vocês percebam, enfim, nessas conversas com um psicólogo, que realmente tinha alguma questão ali que vocês nem notavam. Então, assim, é uma jornada que eu indico para todo mundo. Não precisa estar realmente nesse extremo para poder começar a conversar, para poder começar um processo terapêutico. É super importante para todo mundo. E realmente, assim, vocês vão ver o quanto isso pode auxiliar no dia a dia de vocês, tanto para questões de sofrimento e tanto para o dia a dia mesmo, conquistas que vocês querem fazer, mudanças que vocês querem fazer. Realmente é um apoio mais de perto para as dores e o dia a dia de vocês. Mas queria perguntar se vocês têm alguma outra estratégia que vocês já utilizam hoje no dia a dia, no home office. Não sei se vocês também utilizam algumas dessas, se vocês já praticam. Querem deixar aí no comentário, querem abrir o microfone. Acho que a que eu mais utilizo, né, além da UEL, seria as pausas, né? A gente foi aprendendo aos poucos, assim, se adaptando, foi tudo muito rápido, igual tu trouxe ali na pandemia, mas a gente perceber que tem que ter horário para ligar o computador, horário de se desconectar, o horário de dar uma paradinha, tomar um café, ou até mesmo chamar alguém, né, para conversar, igual tu trouxe. Então, isso foi algo que no início eu era aquela workaholic, ficava trabalhando até de noite e tal, e abraçando tudo, e depois eu comecei a pôr limites, né, na minha rotina ali, 18, 18h30, acabou o horário, vou me desligar, então é bem, bem crucial isso para o nosso dia a dia, para a nossa saúde mental, né, Bru? Eu acho que isso é mais complicado, né? Porque eu vejo muita gente que não faz as pausas e às vezes também até almoça na frente do notebook, né? É uma rotina que às vezes é muito fácil da gente burlar, porque o notebook está na nossa frente, então, na verdade, a gente é o protagonista ali para dizer sim ou não, né? Praticamente, né? A pôr o limite é um pouquinho complicado, é complexo, mas é super importante que a gente seja, que a gente se coloque em primeiro lugar. Eu acho que isso é o mais importante. Então, já que a gente está falando sobre saúde mental, que a gente dê o nosso tempo de autocuidado também, que a gente faça o nosso intervalo, que a gente faça as nossas pausas, que a gente possa ter um momento para relaxar, porque isso vai ajudar a gente a ter também um rendimento muito maior no trabalho do que se a gente tocar o dia inteiro sem ter nenhum tipo de pausa. Não vai ter o mesmo rendimento do que se a gente fizer uma pausa e dar um passeio com o cachorro. Não vai ser a mesma coisa. Pode falar, Gabriela. Só complementando, que também tem a ver com essa pausa, né? Mas para mim também o que me ajuda muito no dia a dia é praticar exercício físico, porque também ajuda a mente, né? Eu lembro de eu antes e eu agora, e tipo, a produtividade aumenta, tudo aumenta, né? E realmente essa questão de dar pausas, porque eu faço no meu horário do meio-dia, né? Então, eu trabalho pela manhã, consigo fazer esse exercício e ainda o home office me proporciona ter essa flexibilidade, né? Então, para mim, ajuda bastante mesmo. Perfeito. Eu acho que quando a gente fala de alguns benefícios que o home office nos traz, é aproveitar exatamente desse jeito, né? Aproveitar fazendo essas pausas, o exercício físico ajuda muito na ansiedade, então que a gente possa realmente utilizar de uma maneira estratégica que vá nos beneficiar também, que vá nos beneficiar tanto na saúde mental, no nosso trabalho, né? Enfim, eu acho que tu tá usando perfeitamente, né, Gabi?
deve estar ajudando bastante. E eu esqueci também de fazer um carinho no doguinho também, que ajuda bastante na saúde mental. É a melhor coisa que tu tem. Não sei mais viver sem o carinho do meu filho. Não sei viver. Escovar os gatos também é algo que é 4 horas para ali, vou tomar um café e pentear. A minha já tá querendo aparecer aqui, ó. Tá sempre presente. Querida. Alguém mais levantou a mão? Impressão minha. Não, né? Perfeito. E aqui eu deixei um espaço para vocês tirarem dúvidas, comentários, reclamações. Sejam abertos. Você também, vamos lá, pessoal. Mais dúvidas sobre mim, também estou disposta a responder. Deixa o link do teu perfil ali. Vou deixar aqui. Desculpa, Andy. Onde me encontrar. Na verdade, eu queria agradecer, né, porque você reforçou muito das coisas que às vezes eu deixo de fazer durante o meu dia, pela preocupação de ter a responsabilidade de fazer uma entrega, algo desse tipo. E às vezes eu me pego muitas das vezes sentado aqui, sem levantar para poder fazer um movimento, andar até a sala. E muitas vezes eu já também me peguei fazendo a minha refeição aqui de frente para o computador, né? Pela preocupação, sabe? É muito difícil falar assim, né? Pela questão quando uma pessoa ela já tem a ansiedade, né? Ela já tem o problema da ansiedade generalizada, né? Então, às vezes é muito complicado a gente conseguir colocar uma rotina, tá? E às vezes, por ser difícil, até machuca em alguns momentos, sabe? E eu tenho muito, né, tentado fazer essas pausas assim, levantar um pouco e beber uma água, então fazer um café, mas confesso que não é sempre que eu consigo, então. Eu acho que é super importante essa tua fala, Ângelo, e quando a gente fala de alguém que tem transtorno de ansiedade generalizada, né, enfim, a gente também precisa trabalhar a autocompaixão, né, então, de tu ser gentil contigo mesmo, de tu poder tentar e fazer aos pouquinhos, e de que se tu não conseguir, tá tudo bem, porque realmente não é fácil, né, a gente sair desse modus operandi, porque, de novo, né, o Brasil é o maior país que tem um índice de transtorno de ansiedade. Então, a gente precisa entender esse número e entender o contexto que a gente está inserido, né? Do porquê que a gente tem essa preocupação excessiva. Acho que no início vocês estavam falando um pouquinho sobre isso, né? Dessa necessidade que a gente tem de checar as coisas de casa para ver se a gente não deixou nada em casa, não deixou a porta aberta, não deixou nada ligado, enfim. Também tem uma preocupação, tem uma questão de criminalidade também aqui no contexto do Brasil. Então, a gente precisa relacionar o contexto que a gente está vivendo e se sensibilizar com a gente mesmo também, né? Ser gentil. Da gente colocar um padrão mais baixo e ir aos pouquinhos, porque eu também entendo que é difícil da gente sair dessa rotina de estar sempre ali, sempre atento, sempre respondendo, porque isso é praticamente o significado de ser uma pessoa super produtiva, ser uma pessoa responsiva, né? Mas, às vezes, isso a que custo, né? A que custo isso tem para a minha vida, para a minha saúde mental, e se realmente isso é ser uma pessoa responsável. Talvez eu dar o meu máximo não seja tudo isso, né? Talvez dar o meu máximo seja um pouquinho menos, e eu ainda consigo manter minha saúde mental, eu ainda me consigo manter no modo estável. E isso tu vai conseguir ir trabalhando aos pouquinhos. Talvez em algum momento tu chegue nesse nível e tá tudo bem. Tu vai indo aos pouquinhos, né? De semana em semana tu vai trabalhando. Acho importante que tu também trabalhe isso contigo mesmo, né? Enfim, essa sensibilidade. Mas muito legal a tua fala. Obrigada, Ângelo. Deixei minhas redes sociais aqui também, pessoal. Se vocês quiserem me contatar, posso indicar locais também para atendimento gratuito, para atendimento a baixo custo, se vocês precisarem, né? Enfim, tenho locais para indicar. E se vocês também tiverem dúvidas, né? Enfim, estarei à disposição. Se não for aqui, podem me chamar, que estarei disposta. Também tem outros conteúdos lá no teu Insta, né, Bru? Tem, porque eu tô sempre postando por lá. Acho que o que eu mais trabalho por ali é autocuidado, questão ali de autocompaixão. Trabalho muito voltado para mulheres, acabo trabalhando questões raciais muito mais, né? Voltado para mulheres pretas. Mas se vocês tiverem interesse, também me sigam lá, porque eu também acabo atualizando ali semanalmente ali os conteúdos. Foi muito bom, Bru Talk. Muito obrigada.
Obrigada, pessoal. Fiquei bem feliz aqui de poder estar aqui com vocês. Acho que é um tema super relevante, né? Eu acho que pelos dados vocês perceberam o quanto a gente precisa cada vez mais trabalhar com saúde mental, né? Eu acho que no trabalho está intimamente ligado realmente e a gente precisa dar atenção a isso, a gente não pode subestimar e eu peço que vocês realmente se preocupem com esses sinais, né? Essa é a mensagem que eu quero deixar aqui para vocês. Que vocês busquem ajuda se necessário e buscar ajuda às vezes é até conversar com um familiar, né? Enfim, começar por esses pequenos passos, porque eu sei que às vezes começar um processo terapêutico é difícil, é um processo de autoconhecimento muito grande, nem sempre a gente está preparado para isso. Bem, Bru, muito obrigada em nome de toda a Salt System, né? Especialmente de mim, assim, acho que quando eu pensei em te convidar foi porque eu sabia que eu teria muitas coisas boas para trazer para a equipe, então, muito obrigada, fico feliz que a gente conseguiu, né, trazer esse bate-papo e fico muito grata e pode contar comigo e com toda a Salt também, quando tu precisar, tá bem? Obrigada, pessoal. Beleza. Obrigada. Tchau, boa noite. Boa noite, Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.